E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Samuel Whitley, professor de filosofia, e estamos aqui juntos novamente para mais uma aula dessa disciplina que é tão fantástica e que pode ser bastante útil não só para você que vai fazer Enem, mas também para você que queira fazer uma reflexão mais aprofundada acerca de questões fundamentais da nossa existência, tá bom? Pessoal, recapitulando um pouco do conteúdo que a gente já estudou. Nas nossas últimas aulas, eu expliquei para vocês o desenvolvimento do pensamento filosófico no mundo ocidental, tá bom? Então, fizemos uma pequena revisão explicando como que a filosofia surge na Grécia Antiga por volta do século VI a.C. e vimos o seu desenvolvimento histórico a partir da contribuição dos famosos pré-socráticos, da figura dos sofistas, né, que nós vimos nas últimas aulas, assim também como a própria figura do Sócrates, ok? Então a gente viu que a filosofia nasceu de uma forma cosmológica, porque os filósofos queriam entender a origem do universo, e vimos como ela foi também assumindo uma perspectiva antropológica, ou seja, como ela começou a se tornar não apenas uma forma de entender o mundo, mas também de entender a sociedade, né, entender o conceito de justiça, a ética, e vai ser justamente com a figura dos Sócrates e sofistas que a filosofia vai assumir essa postura mais antropológica. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar falando sobre essa fase clássica da história da filosofia, né? E o pensador que a gente vai abordar é um pensador que eu confesso que, assim, né, pelo menos na minha opinião, é o pensador mais importante de toda a história da filosofia. Porque não dá para a gente falar de filosofia no mundo ocidental sem falarmos da contribuição do Platão, tá bom? Então, na aula de hoje, vou explicar para vocês quem foi Platão, veremos como que o Platão resgata essa tradição filosófica, principalmente as ideias de Parmênides e Heráclito, e como ele, com a sua teoria, tenta explicar não só a própria formação da realidade, mas também a sua própria concepção de mundo e de vida em sociedade, tá certo? Então, na aula de hoje, iremos falar sobre o Platão e veremos a sua famosa teoria das ideias. Tá certo, galerinha? Vamos lá. Pessoal, quem foi Platão? Não é? Platão, pessoal, ele é considerado um dos grandes nomes, se não, na minha opinião, como eu já havia dito, o maior pensador da história da filosofia, tá bom? Assim como muitos jovens gregos, ele era ateniense, né? E ele vem de uma família de comerciantes, né? De uma família que tinha um certo poder aquisitivo, o que fez com que o Platão ele tivesse um certo ócio, um descanso, e que isso fosse muito propício para sua própria educação. Na época do Platão, Sócrates já era visto como um grande pensador, tá certo? E ele ficou impressionado com as reflexões que o Sócrates fez, com a forma como Sócrates, de certa maneira, refletia sobre essas questões fundamentais acerca da existência, e ele acaba se tornando um dos seus discípulos. E galera, o Platão ele vai seguir longe, mais importante, discípulo do Sócrates, porque grande parte do que a gente sabe sobre a figura do Sócrates vem por intermédio do Platão. Como a gente sabe, pessoal, Platão ele escrevia no formato de diálogos, né? Ele escreveu vários e vários livros, várias obras, e geralmente nas obras de Platão você vai encontrar a figura do Sócrates debatendo com alguém algum assunto. Tanto que muitas vezes é difícil você distinguir quem é Platão e quem é Sócrates, porque muitas vezes era como se Platão falasse aquilo que ele pensava através da boca de Sócrates. Então ele era filho filho, né, uma família muito abastada financeiramente, né? Foi aluno do Sócrates e se tornou um dos seus mais ávidos discípulos. A morte do Sócrates, pessoal, ela vai ser um evento muito significativo na vida do Platão. Por quê, pessoal? Porque o Platão ele vai começar a ter uma visão, de certa maneira, negativa em relação à polis grega, sobretudo ao conceito de democracia. Porque o Platão vai observar, na sua perspectiva, que a democracia, que deveria ser, né, uma ótima forma de governo, uma melhor forma de governo, foi capaz de ter condenado aquele homem que ele considerava o mais justo de todos. Então, esse episódio, né, ele vai marcar muito Platão e, de certa maneira, vai gerar um impacto muito grande, não só na sua vida, mas também na sua própria forma de pensar a realidade. Mas vamos lá. Por que, que o Platão é tão importante? A gente costuma dizer, pessoal, que o Platão ele é talvez o primeiro filósofo sistemático. O que é que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala que Platão é o primeiro filósofo sistemático,
Significa dizer que ele vai ser o primeiro filósofo que vai tentar, de forma organizada, explicar vários aspectos da nossa vida no mundo. Então, Platão ele vai refletir não apenas sobre o que é o mundo, né, de onde o mundo veio, do que o mundo é formado, ele vai refletir sobre várias questões filosóficas. Então, em seus livros, ele vai abordar a questão da linguagem, ele vai abordar até mesmo, né, a questão do amor, política, ética, o que fez com que ele se tornasse talvez o grande ou o primeiro teórico da história da filosofia. Porque seus diálogos vão abranger vários e vários assuntos, tá bom? E em seu pensamento, o Platão ele vai tentar reunir todos esses aspectos em um núcleo central, ok? Vamos lá. Galera, como Platão ele tinha, de certa maneira, um pensamento que era muito sofisticado, né, que era muito rebuscado, ele percebeu que muitas pessoas estavam tendo dificuldade de entender o que ele queria dizer. E em um de seus livros, né, mais famoso talvez deles, que é A República, para tentar tornar o seu pensamento um pouco mais acessível, o Platão ele vai recorrer a uma alegoria, né, uma espécie de história, né, uma mitologia, para tentar tornar o seu pensamento mais entendível, né? Ele vai tentar fazer com que o seu pensamento se tornasse mais acessível para as massas. E essa famosa alegoria, né, que todo mundo que teve aula de filosofia deve conhecer, vai ficar conhecida como a alegoria ou o mito da caverna, que vai ser uma história onde o Platão vai trazer lá no seu livro 7, né, da obra República, no capítulo 7, onde ele vai tentar, de forma didática, sistematizar aquilo que ele pensa a partir de uma alegoria mitológica. Vamos agora entrar nesse famoso mito da caverna. O que é que diz Platão? Imagine que existam pessoas que passaram toda a sua vida presas em uma caverna. Então essas pessoas elas estão acorrentadas e a única coisa que elas conseguem enxergar na frente delas é uma parede. E essa parede está, de certa maneira, apresentando sombras, imagens. Essas pessoas não sabem, mas essas imagens que elas estão vendo na frente delas, essas sombras, estão sendo projetadas por pessoas que estão atrás delas e que estão empunhando marionetes, de tal maneira que tudo que essas pessoas estão vendo não passa de uma ilusão. Então elas estão acorrentadas, estão presas, e a única coisa que elas estão vendo na frente delas são sombras que estão sendo projetadas por pessoas que estão tentando, de certa maneira, ludibriá-las. Mas imagine que uma dessas pessoas começa a questionar aquilo que ela está vendo, começa a questionar seus sentidos, começa a questionar sua própria capacidade sensorial. Ela vai perceber que está acorrentada e vai perceber que aquilo que ela está vendo na frente dela não passa de sombras. E aí o que é que ela vai fazer? Ela vai quebrar as correntes, vai perceber que está vivendo numa ilusão, numa mentira, e gradativamente essa pessoa vai sair da caverna. Até que vai chegar um ponto que ela vai sair da caverna literalmente, né? Quer dizer, metaforicamente falando, e ela vai descobrir que tudo aquilo que ela viveu não passa de uma mentira. Ela vai sair da caverna e vai de fato encontrar a verdadeira realidade. Então ela vai encontrar as plantas, né, os bichos, vai ver o sol e vai perceber que tudo aquilo que ela viveu em sua existência não passou de uma mentira. O que é que essa pessoa vai fazer? Então ela vai decidir voltar para a caverna para tentar avisar os seus colegas que eles estão sendo enganados, que eles estão sendo, de certa maneira ludibriados. Inicialmente, essas pessoas vão dizer que ele está ficando doido, que ele não está falando nada com nada, até que, em algum momento, inevitavelmente, essa pessoa será morta ou perseguida. Galera, o mito da caverna, ele tem alguns significados, né? Aliás, ele tem vários significados, mas a gente costuma dizer que existem pelo menos dois significados básicos sobre essa alegoria, que é um significado político e um significado epistemológico. O que é que o Platão quer dizer? Segundo Platão, pessoal, os nossos sentidos, né, o nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar, eles são enganosos. Ou seja, as nossas sensações podem nos enganar. Quantas vezes, pessoal, a gente não passou por uma situação onde você jurava que uma coisa aconteceu, e aí quando você foi chegando mais perto, você notou que na verdade não era aquilo que de fato você pensava. Por exemplo, você está numa festa, num show, você olha e vê uma pessoa que te lembra alguém que você conhece. Você fica, fulano, fala aqui comigo. E aí você vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto e descobre que na verdade não é aquela pessoa que você conhecia. Você fala, ah, me desculpe, pensei que era um amigo meu.
É isso que Platão está querendo dizer. Para Platão, pessoal, a nossa sensibilidade, os nossos sentidos, nos levam ao erro, nos levam à ilusão. Se quisermos, de fato, entre aspas, sair da caverna e conhecer de fato o verdadeiro conhecimento, não podemos confiar nos nossos sentidos. Devemos confiar, segundo Platão, na nossa razão. Então, para Platão, pessoal, a nossa razão é o que vai tornar possível o ato de nós podermos conhecer de fato a verdade. Então, se quisermos, entre aspas, sair da caverna, não podemos confiar em tudo aquilo que a gente vê, em tudo aquilo que a gente ouve, em tudo aquilo que a gente toca. Para Platão, se quisermos de fato conhecer o mundo, se quisermos de fato conhecer a realidade, conhecer as coisas como elas de fato são, precisamos confiar na nossa razão e precisamos sair da caverna. Esse, pessoal, é o significado epistemológico. O que significa epistemologia, professor? Epistemologia significa teoria do conhecimento. Então, em sua perspectiva epistemológica, Platão está querendo nos dizer que o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado mediante a nossa capacidade intelectual. Ele só pode ser alcançado mediante a nossa capacidade de discernimento. E que nós não podemos confiar naquilo que os nossos sentidos nos traz como resposta. Então, se quisermos sair da caverna, se quisermos de fato conhecer, devemos, segundo Platão, questionar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente sente, ok? E é aí que vem o ponto que é mais complexo, tá bom? Porque, galera, segundo Platão, e aqui que a reflexão ela vai ficar um pouco mais confusa. Segundo Platão, pessoal, o nosso mundo, ele não é unívoco. O que é que eu quero dizer com isso? Segundo o nome do Platão, pessoal, a realidade, né, como a gente conhece, o ser, por assim dizer, possui duas dimensões fundamentais. Ou seja, pessoal, para Platão, o ser, a realidade, o real, tudo que existe, é dividida em duas esferas, ou aquilo que nós chamamos de duas dimensões. Para ele, existe aquilo que ele chama de sensível e aquilo que ele chama de mundo inteligível. Ou seja, pessoal, para Platão, isso aqui é a realidade. Ou seja, o ser, o real, é dividido naquilo que ele chama de sensível e naquilo que ele chama de mundo inteligível. Segundo Platão, pessoal, tudo que existe no nosso mundo, que é o mundo sensível, é uma coisa imperfeita, é uma coisa corruptível, é uma coisa que está sujeita à degradação. Ou seja, para Platão, pessoal, as coisas que existem no nosso mundo estão em constante transformação, de tal maneira que, segundo ele, tudo que existe no nosso mundo não passa de uma cópia. Para Platão, pessoal, as coisas que estão no mundo sensível, aquilo que pode ser captado pelos nossos sentidos, não passa de uma cópia daquilo que Platão chama de ideias. Ou seja, segundo Platão, tudo que existe na nossa realidade não passa de uma cópia imperfeita dessas ideias. E o que seriam essas ideias, professor? Essas ideias, pessoal, entenda a ideia em Platão, não no sentido literal, ideia como uma coisa que eu penso, né? Ideia como uma coisa que está na minha cabeça. Para Platão, pessoal, uma ideia é uma espécie de forma ou essência que existe nessa outra dimensão da realidade. Então, a ideia do bem, a ideia, né, das coisas, de tal maneira que tudo que existe no nosso mundo, que é o mundo sensível, não passa de uma cópia perfeita dessas ideias. Professor, ainda não entendi. Por exemplo, vamos imaginar aqui o exemplo que eu posso dar para vocês, esse celular. Este celular, este dispositivo eletrônico, ele existe de forma concreta, não é? Tá aqui, eu posso tocar nele, né? Estou tocando, estou percebendo ele, etc. Ou seja, esse celular, ele existe de forma concreta. Assim como existe esse celular, você vai encontrar vários e vários outros modelos deste celular que vão estar na mão de várias pessoas. Ou seja, você pode encontrar, então, várias manifestações desse celular existentes no mundo. Mas veja que cada um desses celulares, para poderem ser celulares ou para poder ser celular, eles precisam de uma coisa que os defina como celular.
Ou seja, para poder ser de fato um telefone, eles precisam ter uma essência. E o que é esse negócio de essência, professor? A essência é o que faz uma coisa ser o que ela é. A essência é o que define a identidade de um objeto. E segundo Platão, é essa essência que faz com que as coisas que existem no mundo sensível sejam, de certa maneira, semelhantes. Só que a questão para Platão é que tudo isso não passa de uma cópia. Ou seja, as coisas que estão no nosso mundo é uma cópia imperfeita dessas ideias. Então, essas essências estariam nessa outra dimensão da realidade, de tal maneira que tudo que existe no nosso mundo, ou seja, tudo que existe no mundo sensível, não passa de uma cópia perfeita daquilo que está no mundo das ideias. Samuel, ainda não entendi. Outro exemplo mais prático. Imagine que isso daqui é sei lá, uma florzinha. Olha que desenho bonito. Aqui achamos um girassol. Ah, meu Deus, ficou horrível. Mas enfim. Imagine que isso aqui seja um girassol. Se você olhar para a realidade, você vai encontrar vários e vários girassóis, não é? Você vai encontrar alguns que serão mais bonitos, outros que serão mais feios, uns que serão mais cheirosos, mas você vai encontrar todos eles como sendo girassol. Veja, pessoal, que embora existam vários e vários girassóis, existe uma coisa que faz com que os girassóis sejam girassóis. E isso é o que Platão chama de essência. Então, mesmo que você pegue todos os girassóis do mundo e você toque fogo neles, destrua eles, você ainda vai ter na sua mente uma ideia do que é um girassol. Por quê? Porque para Platão, a essência, ela é eterna e ela é perfeita. Ou seja, segundo Platão, pessoal, as essências, essas formas, sempre existiram e sempre vão existir. De tal maneira que mesmo que você destrua todos os girassóis do mundo, a sua essência, ou seja, a ideia girassol, ainda vai continuar existindo. Então, recapitulando, segundo Platão, a nossa realidade ela é dual. Significa dizer que ela possui duas dimensões. Aquilo que ele chama de mundo sensível e mundo inteligível. Tudo que existe no mundo sensível, que é o nosso mundo, não passa de uma cópia imperfeita dessas ideias. E o que danado são essas ideias, professor? São essências que existem em uma outra dimensão da realidade, que servem como modelo para tudo que existe no mundo. Então, a essência de carro, a essência de flor, a essência de planta, a essência de gente. E segundo Platão, diferente das coisas que estão no mundo sensível, essas essências são eternas e são o quê? Perfeitas. Galera, eu sei que de fato parece uma viagem. E é. Mas se vocês perceberem, pessoal, muito do que está implícito na nossa própria cosmovisão de mundo aqui, enfim, no Ocidente, né, no mundo judaico-cristão, está ancorado na concepção platônica de realidade. Sabe qual foi uma religião que foi extremamente influenciada pela concepção platônica de mundo? O cristianismo, pessoal. Então, o próprio desenvolvimento da religião cristã vai estar muito associada com pensadores que eram platônicos. Então, o próprio Santo Agostinho, que vai ser um dos grandes nomes da Igreja Católica e do cristianismo como um todo, ele foi muito influenciado pela perspectiva do Platão. Ou seja, essas ideias de que existe uma outra realidade e que essa realidade é perfeita, que as coisas que estão nesse mundo são coisas imperfeitas, vai influenciar muito o próprio pensamento cristão. Quem é que nunca ouviu essa palavra essência? A essência daquela pessoa, aquela pessoa tem uma essência ruim, aquela pessoa tem uma essência boa, não sei o quê. E vai existir um apocalipse, e no final dos tempos terão aquelas pessoas que vão para o verdadeiro mundo, enquanto que as outras irão para a danação eterna. Então veja, pessoal, que essa cosmovisão platônica vai ser muito influente no mundo cristão, ok? Então, para Platão, o nosso mundo é um mundo de mentiras. Ou seja, segundo ele, o nosso mundo é um mundo que está sujeito à degradação. E se de fato quisermos conhecer a realidade, se de fato quisermos conhecer o verdadeiro mundo, precisamos confiar na nossa racionalidade, ok? E galera, a viagem ela aumenta, porque segundo Platão, antes da nossa alma ser aprisionada no nosso espírito, nós já teríamos de certa maneira conhecido essas ideias. Mas aí quando a nossa alma foi colocada no nosso corpo, nós, segundo Platão, teríamos esquecido dessas ideias. E é aí que vem a função do filósofo.
Para Platão, a função do filósofo é tentar fazer com que as pessoas se lembrem daquilo que elas viram no mundo das ideias. Então, a função do filósofo é tentar despertar aquele conhecimento que foi adormecido. Porque, segundo Platão, pessoal, conhecimento não é uma coisa que está fora, é uma coisa que está dentro. E essa concepção platônica, pessoal, ela vai trazer uma discussão que é muito pertinente dentro do campo não só da filosofia, mas também no campo da própria psicologia e da pedagogia, que é a discussão a respeito do conhecimento humano. O Platão, pessoal, ele está trazendo aquilo que nós chamamos de concepção inatista. Porque, segundo Platão, pessoal, é como se o conhecimento fosse uma coisa que está dentro do ser humano, uma coisa inata, uma coisa que nasce com a gente. Só que o problema é que nós, devido à nossa alma ter sido aprisionada, esquecemos desse conhecimento. E é aí que vem a importância do filósofo para Platão. Porque o filósofo para Platão, ele tem que nos ajudar a tentar tirar esse conhecimento que está aqui dentro de nós. Para ficar mais simples. Já tiveram a sensação, às vezes, que você tem uma ideia e você fica, cara, essa ideia é muito massa, bicho. E aí, quando você vai começar a pesquisar isso, você descobre que uma pessoa já pensou. Você fica, putz, cara, já pensaram nisso? Isso era uma coisa que eu tinha muito quando eu era jovem, sabe? Quando eu era mais jovem, no caso. Eu me lembro que eu ficava pensando, pô, cara, essa ideia aqui de filme seria muito massa. E aí eu vou pesquisar na internet e eu vi que será que alguém já fez? Aí já fizeram. Ou quando eu, por exemplo, fico, putz, e se for tal coisa? Né? Quando eu tenho, por exemplo, algum tipo de teoria para explicar algum aspecto da realidade. Aí eu vou lá pesquisar e vejo que um pensador alemão, né, um químico, um físico, um biólogo já tentou explicar aquilo. Então é isso que o Platão está querendo dizer. Para Platão, o conhecimento é uma coisa que está dentro de nós. É uma coisa que está adormecida no interior da nossa alma. E essa teoria, ela vai ficar conhecida dentro do campo da filosofia como a famosa teoria da reminiscência, onde, segundo Platão, conhecer é se lembrar daquilo que a nossa alma teria contemplado no mundo das ideias, ok? Galera, obviamente que é uma teoria que vai ter seus pontos questionáveis, óbvio, como qualquer teoria filosófica, enfim. Mas não dá para negar. Essa concepção platônica é uma concepção que vai, de fato, ser muito influente dentro do mundo ocidental. Não é à toa que tem um filósofo, né, chamado Whitehead, que ele fala que a filosofia nada mais é do que notas de rodapé do pensamento de Platão. Sempre quando a gente está pensando, por exemplo, na sociedade ideal, no mundo ideal, no relacionamento ideal, estamos pensando como Platão. Ou seja, estamos pensando em coisas perfeitas, em coisas que são eternas, em coisas que são atemporais. E isso explica o porquê, né, que eu acho esse filósofo talvez o mais importante de toda a história da filosofia, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham refletido um pouco. Mas, em essência, é isso que o Platão pensa. Segundo ele, os nossos sentidos nos enganam, e se quisermos sair da caverna para conhecer a verdadeira realidade, para conhecer o verdadeiro mundo, para conhecer de fato como as coisas são, precisamos utilizar a nossa capacidade de raciocínio. Ou seja, segundo ele, vivemos no mundo das mentiras, no mundo da ilusão, no mundo da degradação, da corrupção. E se quisermos de fato acessar aquilo que está no mundo perfeito, mundo das ideias, que seria essa instância superior da realidade, devemos utilizar a nossa capacidade de discernimento. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham viajado, né? Estejam aí questionando a Matrix, pô, a Matrix, né? Será que eu existo? E esse é o nosso conteúdo de hoje. Tchau, galera. Beijos, abraços e até a próxima.